Como você com certeza sabe, o Rio Grande do Sul está passando por uma tragédia, talvez uma das maiores tragédias climáticas no Brasil, em termos de número de pessoas atingidas, infório atingido, né? E falando sobre o aspecto de seguro, é mais uma situação que mostra pra gente o quanto o seguro é um instrumento importantíssimo para que as pessoas consigam se recuperar de uma situação como essa. E infelizmente essa situação mostrou que a maioria das pessoas não tem esse instrumento de proteção. O valor era muito acima do que ela poderia pagar, ou por desconhecimento. As seguradoras têm algumas restrições, né? Mas aqui nesse vídeo eu vou comentar contigo alguns dados sobre a catástrofe do Rio Grande do Sul em relação ao seguro e conversar o que a gente pode fazer diferente de agora em diante. Eu postei no meu Instagram na sexta-feira essa notícia, né, que a gente pegou da imprensa. 78% dos negócios gaúchos impactados pela enchente não tem seguro. Então, não é 78% dos negócios gaúchos, é 78% dos negócios impactados não tem seguro. 53% dessas empresas declararam que foram muito afetadas, ou seja, a empresa perdeu tudo e para reconstruir o empresário vai ter de começar do zero, e se é que ele vai ter condições. As cidades que foi feita essa pesquisa, né, foram as cidades aqui mais afetadas: Porto Alegre, Canoas, Bento Gonçalves, Caxias, São Leopoldo, Gramado, Lajeado, Encantado, Novo Hamburgo e São Sebastião. Quando eu postei, muitas pessoas falaram assim: eu não vendo a cobertura de alagamento porque a região que o meu cliente tá não é uma região de alagamento, não tem esse risco. Muitas das áreas afetadas no Rio Grande do Sul não eram regiões de alagamento, não eram regiões que constantemente sofrem enchentes. Eu moro no Rio Grande do Sul há 5 anos e nesses 5 anos eu nunca vi a maioria desses locais ter enchente. Foi um evento atípico. E para que serve o seguro? Para cobrir situações, riscos futuros incertos. Se eu já sei que aquela região tem enchente, as próprias seguradoras não oferecem seguro. Eu sou paulista, né? Moro aqui no Rio Grande do Sul há 5 anos, mas eu peguei muito trem ali na Avenida do Estado, e ali é uma região que é certa que toda época de verão chove muito em São Paulo e a Avenida do Estado enche. Ali é óbvio que tem enchente, é óbvio que tem alagamento, todo ano vai ter. Ali é um risco certo. Alguma seguradora faz seguro com cobertura para alagamento naquela região? Não, porque é um risco certo. Então, assim, primeira coisa, se você falou que você não vende porque na região do seu cliente não tem risco, já está errado. Nunca aconteceu, mas pode ser que aconteça. Por exemplo, eu moro em Canela, né? A empresa fica em Gramado e eu moro em Canela. Tanto o lugar onde fica o Venda Seguro quanto a minha casa em Canela não é um lugar característico de enchente, até pelas condições da região, né? Que como é uma região montanhosa, não é um vale, então aqui tem muito menos probabilidade de acontecer uma enchente. Só que com as chuvas que deram, né, que o volume foi altíssimo, tiveram vários trechos na cidade que houve alagamento, que depois a água baixou e tal, não teve esses prejuízos que tiveram nas cidades de vale, mas teve alagamento, que foi uma coisa extremamente atípica. Então, a questão não é assim, eu não vou contratar cobertura porque aqui nunca teve, tá? Mas existe um risco de ter, ainda que seja pequeno. É isso que é importante de você mostrar para o seu cliente. Essas empresas que foram afetadas, essas residências que foram afetados, eles não tinham um risco relevante de alagamento, mas não impediu que acontecesse uma catástrofe, uma combinação climática de El Niño com não sei o quê, com massa polar, com isso, com aquilo, e fizesse chover a quantidade que deveria chover em um ano, em 2 semanas no Rio Grande do Sul. Isso poderia acontecer com qualquer estado a qualquer momento. Afinal de contas, catástrofes acontecem sem que a gente saiba que elas vão acontecer. Senão, ninguém construiria a casa numa região que está sujeita a uma catástrofe. Não era esperado, realmente não era esperado. Há uma estimativa de 200 mil veículos perdidos, sendo que apenas 30% deles devem ter seguro contra enchente. Tem concessionária que perdeu 3 mil carros zero. Então, veja, nós temos aqui 200 mil carros atingidos.
60 mil carros tinham seguro, mas 140 mil não tinha. E o que é pior, né, gente? Quando a gente pensa num carro, a pessoa não perdeu só o carro. Ela perdeu o carro que está financiado. Ou seja, ela vai continuar pagando um carro que ela nem tem mais. Aí como que ela vai comprar outro carro se ela ainda está pagando o financiamento do carro que ela não tem mais? Olha a importância do seguro. É isso que você deve falar quando o cliente vai cotar um seguro e fala, não, mas é que o seguro ficou muito caro, né? Pois é, então, mas seu carro é financiado. Imagina se acontece alguma coisa e você não tem um seguro. Você vai continuar pagando o financiamento e não vai ter como comprar outro carro. Agora, falando sobre as indenizações, né? A CNSEG publicou um artigo falando sobre os valores que já foram reclamados para a seguradora. Já foram avisados mais de 23 mil sinistros, tomando quase 1,7 bilhões de indenizações. E quais são essas indenizações, né? 8.216 casos de automóvel, que dá R$500 milhão, né, 557 milhões, e se aquele número tiver correto, né, da estimativa de 200 mil carros perdidos, sendo que 30%, aliás, tem um seguro que seria 60 mil carros, então ainda falta 52 mil avisar sinistro, ou seja, esse prejuízo vai aumentar bastante da seguradora e esse benefício dos segurados ainda vai crescer bastante, né? Residencial habitacional, 11 mil casos, totalizando 239 milhões. E no residencial existe uma cobertura de alagamento, que essa cobertura normalmente ela é sublimitada, então não é um valor total da casa, mas já é uma ajuda, né? No habitacional, aí sim tem a cobertura para perda total, entre aspas, da casa. Grandes riscos, R$500 milhão também, 386, e outros 322 milhões. Aqui eles esperam que vai ter um número muito maior ainda, até porque a água tinha baixado, voltou a subir, agora provavelmente nos próximos dias vai baixar de novo, então os prejuízos ainda estão sendo contabilizados, as pessoas estão voltando para casa, estão começando, né, a avisar também os sinistros de veículo, mas a grande lição desse caso é o corretor mostrar para o cliente que existe um seguro, que o seguro cobre isso. E no caso de automóvel, eu ainda acho mais factível a questão da cobertura, né, de contratar o seguro alto e de ter a cobertura também para alagamento, porque a região que ele mora pode não ser uma região característica de alagamento, mas se ele estiver passando por um local e começa a ter um alagamento. Gente, eu já passei por uma situação, é tudo muito rápido. A pessoa que está transitando com o carro, a região começa a encher, não é que ele é inocente, ingênuo de ficar lá esperando o carro ficar no alagamento, ele ficar preso no alagamento. Não dá tempo, não dá tempo. Então, é muito importante mostrar isso para os clientes. E nesse momento que o Brasil está vendo essa catástrofe, essa tragédia, é o momento de você falar, vamos contratar a cobertura, vamos renovar o seguro, vamos incluir essa proteção, né, no seu seguro residencial, no seu seguro empresarial. Tabata, mas agora quem é do Rio Grande do Sul, as seguradoras nem estão aceitando. Sim, paciência, né? Tem situações que realmente vocês não vão conseguir contratar. Mas nas outras regiões, ofereçam. Quem tem a possibilidade de se proteger, é muito importante que faça isso antes que aconteça, né? Espero que você também use as informações e as considerações desse vídeo para ajudar na proteção dos seus clientes. Não deixe de falar sobre as coberturas, não presuma que o cliente vai achar caro ou que você acha caro e que aquela cobertura não compensa porque aquela região não tem aquele risco, porque a gente não sabe o que pode acontecer, né? O futuro é incerto, mas a proteção não precisa ser. Então, fale do seguro, fale da cobertura e mostre essa situação do Rio Grande do Sul, que é uma situação que nunca tinha acontecido antes, aconteceu na década de 40, né, um alagamento dessas proporções, que inclusive foi menor do que esse agora de 2024, então não é algo assim, a cada 5 anos tem uma enchente no Rio Grande do Sul, não, foi uma catástrofe, e o seguro serve justamente para isso, para que as pessoas fiquem protegidas, pelo menos financeiramente falando, em situações de catástrofe.